Alunos, continuando na segunda parte do nosso estudo do capítulo 8, sobre a vinda da família real para o Brasil e a emancipação política do Brasil. Lá vai da página 126 a 129. E aqui nós vamos estudar a insurreição pernambucana de 1817. Ou seja, se o centro das atenções era o Rio de Janeiro, São Paulo e também Minas Gerais, ou seja, a região do Centro-Sul, aqui em Pernambuco, hoje na região atualmente do Nordeste brasileiro, Pernambuco era uma das províncias mais influentes aí. O que vai acontecer? Havia uma insatisfação, porque segundo os pernambucanos, quem estava pagando os custos dos benefícios das elites do Centro-Sul eram os pernambucanos e outras regiões que tinham que pagar cada vez mais imposto, o que gerou insatisfação generalizada no país, ou seja, no território colonial português na época, né? O Rio de Janeiro passou a ser visto como centro do poder que oprimia as demais províncias. Além dessa insatisfação, lá em Portugal, os pernambucanos também criticavam o controle que os portugueses tinham sobre o comércio varejista e a preferência dada aos cargos de militar. Então, veja que essa insatisfação vai aumentando. E em 1816, a insatisfação na província cresceu ainda mais, devido às questões ambientais. Uma seca atingiu a produção agrícola, gerando aumento de preço de alimento e fome nas cidades pernambucanas. No ano seguinte, em 1817, os rebeldes pernambucanos, agora com uma característica de rebelde, rebelaram-se e expulsaram de Pernambuco o governo que tinha sido nomeado por Dom João, né? Ou seja, pela elite lá do Centro-Sul, por Dom João que estava no comando aqui no Brasil. E proclamaram uma república. Aqueles foram exatamente decisivos. Separava de Portugal e do Rio de Janeiro, ou seja, Pernambuco, com essa medida, com essa tomada de decisão de proclamar uma república, rompia com Portugal e com o Rio de Janeiro, ou seja, se tornava independente. A seguir, formaram um governo provisório, né? E esse governo tinha diferentes grupos sociais que estão aqui relacionados: comerciante Domingos José Martins, o padre João Ribeiro, o capitão Domingos Teotônio Jorge, o advogado José Luiz Mendonça e o senhor de engenho Manuel Corrêa de Araújo. Esse governo criado lá em Pernambuco, e esse movimento de Pernambuco chamou a atenção exatamente de outras províncias, como o caso dos paraibanos de Itaparaíba, potiguares de Rio Grande do Norte e cearenses do Ceará. Então esse movimento cresceu, saiu de Pernambuco e atingiu essas outras regiões. E o que eles queriam? Eles queriam que a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, o apoio, conseguindo o apoio desse movimento que rompia com Portugal e Rio de Janeiro, que aconteceu em Pernambuco, aí a região se tornaria independente de Portugal e do Rio de Janeiro. Na página 127, nós vamos ver o que o governo provisório de Pernambuco fez, qual foi a medida tomada por ele. Criou uma bandeira própria, aboliu vários impostos, aumentou os salários dos soldados, adotou liberdade de imprensa e tolerância religiosa, que embora o catolicismo fosse ainda oficial, mas havia exatamente essa tolerância religiosa, né? Seguindo, os líderes da rebelião de 1817 concordavam quanto ao fim do domínio português, mas discordavam sobre a escravidão. Ou seja, veja que no movimento tinha senhores de engenho, que tinham escravos. Então aqui havia uma discordância quanto à escravidão. E isso enfraqueceu o movimento. A República Pernambucana durou apenas pouco mais de 2 meses, 74 dias. O governo de Dom João, o que ele vai fazer? Ele vai reprimir e vai combater, como fez, venceu a rebelião. Os comerciantes portugueses e proprietários de terra ajudaram, ou seja, os comerciantes portugueses que estavam lá em Portugal e muitos proprietários de terra ajudaram exatamente na repressão, pois eles temiam os acontecimentos do Haiti, chamado haitianismo. O que aconteceu no Haiti? Uma revolta de escravos que tornou
o Haiti independente, ou seja, proclamou a independência no Haiti. Então, o haitianismo é esse medo que exatamente provocava no Brasil colonial da época, que os escravos tomassem o poder no Brasil. Mas vamos seguindo aqui ainda para tentar entender. Com isso, estabeleceu-se a antiga ordem social étnica, ou seja, os brancos e ricos de Pernambuco começaram exatamente como era, discriminavam os pobres, mestiços e negros. As penas dadas aos líderes em 1807, como Domingos José Martins e o carmelita Miguel Joaquim de Castro, seguiam o modelo do antigo regime, ou seja, que tinha acontecido lá na França, que tinha acontecido lá na Europa. Ia para a forca, a morte na forca por crime de lesa majestade, ou seja, crime de lesão à monarquia, ao poder do monarca. No caso aqui seria Dom João. A rebelião foi vencida, mas os pernambucanos acumulavam trunfo. Pernambuco foi a primeira província do Império Português a declarar sua independência. Então, aqui é o fato que vai chamar atenção e provavelmente vai influenciar o processo de independência do Brasil, como influenciou. Seguindo na página 128, o que nós vamos ver? Lá em Portugal vai acontecer uma Revolução do Porto. O que foi essa Revolução do Porto? Os portugueses lá em Portugal estavam insatisfeitos com os domínios do absolutismo. As pessoas que estavam comandando Portugal estavam mandando como no regime absolutista, ou seja, poder concentrado na mão de uma única pessoa. A perda do monopólio comercial brasileiro, ou seja, a perda com os negócios com o Brasil, os negócios exclusivos, que monopólio e exclusividade. E a ocupação inglesa lá, que tinha expulsado os franceses, tinha permanecido em Portugal. Isso causou essa insatisfação e levou em 1820 a um processo chamado Revolução Liberal do Porto, ou vintismo. Os revolucionários portugueses, o que eles quiseram? O que eles fizeram? Convocaram uma corte constituinte. Corte constituinte é um conjunto de deputados para tomar decisão. Constituinte, porque eles vão querer elaborar uma Constituição, mas vamos ver o que eles querem. A maioria dos deputados nas cortes decidiu que Dom João, que estava no Brasil, devia voltar imediatamente para Portugal, mas que chegasse lá ele não ia assumir mais como um rei com domínio absoluto, mas sim com poder limitado por Constituição, ou seja, Portugal passaria a ser uma monarquia constitucional. E no Brasil, o que está acontecendo? As elites do Centro-Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, estava dividida em dois grupos. Um queria membros de importantes famílias fluminenses, ou seja, do Rio de Janeiro e Minas Gerais, como José da Silva Lisboa, apoiava a volta de Dom João para Portugal. E a organização de um império independente do Brasil, governado pelo príncipe Dom Pedro. Ou seja, esse grupo apoiava que o Brasil rompesse com Portugal, Dom João fosse para Portugal, mas que Dom Pedro ficasse e que se tornasse exatamente um governo desse império agora independente, que já é aqui a chamada para a independência. Então esse grupo era um. Vamos ver o outro grupo. O outro grupo, liderado pelo comerciante fluminense Joaquim Gonçalves Ledo e pelo português José Clemente Pereira, era favorável que o Brasil continuasse sendo parte do Império Português. Ou seja, enquanto o outro queria que o Brasil se tornasse um império independente, esse aqui queria que o Brasil continuasse fazendo parte de Portugal. Então, veja as diferenças aí. Pressionado pelas cortes portuguesas, Dom João resolveu voltar, teve que voltar para Portugal. Mas antes disso, deixou o quê? Seu filho, príncipe regente Dom Pedro, no Brasil. E assim, segundo essa interpretação, garantiu para sua família o governo do rico território, ou seja, abraçou o governo de Portugal. Dom João VI foi para lá e deixou o filho aqui abraçando o domínio aqui na colônia Brasil. Seguindo aqui na página 129, para finalizar, e isso vai levar exatamente aqui, nós vamos ver que vai levar à independência do Brasil. Emancipação política do Brasil, ou seja, a independência política. Permanência no Brasil de um herdeiro do trono, ou seja, Dom Pedro,
desagradou a corte portuguesa, ou seja, desagradou os portugueses. Eles não queriam, eles queriam que voltasse Dom Pedro com toda a família para Portugal. Mas o que começaram a exigir? A volta de Dom Pedro, que tinha permanecido aqui por ordem do pai. Reagindo a isso, a elite do Centro-Sul, de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, iniciou um movimento para convencer Dom Pedro, começaram a articular uma independência e que Dom Pedro realmente fosse monarca. E é isso que vai acontecer. No ano de 1822, a disputa de poder entre essas duas forças políticas, a de Portugal e a elite daqui do Brasil, foram decisivas. Em 9 de janeiro, Dom Pedro recebeu um manifesto de 8.000 assinaturas, de brasileiros, pedindo que ele ficasse no Brasil. E ele exatamente atendeu. O episódio ficou conhecido como o Dia do Fico. Então, 9 de janeiro de 1822 é o Dia do Fico. Vamos seguindo. Em 4 de maio, Dom Pedro determinou que qualquer ordem vinda de Portugal só seria obedecida com o seu cúmplice, ou seja, ele já estava tomando decisão. Vinha ordem de Portugal, mas para ela vigorar aqui na colônia, aqui no Brasil, tem que passar por mim. E aí eu vou decidir. Em 1º de agosto, Dom Pedro assinou um decreto que declarava inimigas as tropas militares vindas de Portugal. Aqui é radicalismo, que é decisão mesmo. Ou seja, as tropas vindas de Portugal exatamente para combater qualquer situação aqui no Brasil e até provocar a volta de Dom Pedro para Portugal. Dom Pedro disse não. E aí ele declarava essas tropas portuguesas inimigas. Com isso, ia ganhando força, ia ganhando corpo entre a elite do Centro-Sul brasileiro a ideia da independência. O que vai acontecer aqui. Em 7 de setembro de 1822, às margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo, Dom Pedro recebeu 2 cartas, uma de Portugal, das cortes portuguesas, e uma de José Bonifácio. A de Portugal determinava que todos os atos praticados por Dom Pedro não valiam nada, estavam anulados, e ameaçava fazê-lo regressar à força. Ou seja, essa carta de Portugal, além de anular os atos de Dom Pedro aqui, também fazia com que ele tinha que regressar, nem que fosse a base da força. Qual é o objetivo? O objetivo dessa determinação de Portugal era que o Brasil voltasse a ser colônia, voltasse a ser como era, dependente de Portugal, mantivesse os privilégios, mantivesse o monopólio comercial, a dependência do Brasil com Portugal e assim por diante. A carta de José Bonifácio era bem clara e dizia o seguinte: ou Dom Pedro voltava para Portugal como prisioneiro das cortes, ou proclamava a independência. Então veja aqui a situação que ele colocou na mão de Dom Pedro. Dom Pedro escolheu romper com Portugal, fato conhecido como o Grito do Ipiranga, que segundo alguns historiadores, esse grito não aconteceu, está até entre aspas aqui. Mas o que representou que foi a imagem do Ipiranga que Dom Pedro tomou a decisão de romper com Portugal. E o Brasil conseguia assim a sua emancipação política, ou seja, a sua independência. A emancipação política do Brasil, liderada pela elite, vai exatamente privilegiar essa elite. E o projeto de independência continuou a manter exatamente a monarquia, a escravidão e a restrição do exercício de cidadania. Então é isso. A independência acabou permanecendo uma monarquia, que o Brasil vai ser, a escravidão e todas as restrições da sociedade. Ok? É isso. Aprofunde seus conhecimentos.